Olá, paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC. Estamos com essa turma trabalhando a apostila de número 4. Paramos na página 26, retomamos na página 27. A matéria é Eclesiologia, primeira matéria da apostila 4. E o título que nós iniciamos é o caráter multiforme da igreja. As múltiplas formas da igreja podem ser definidas das seguintes maneiras: igreja militante e triunfante, igreja invisível e invisível, igreja como organismo e instituição. A igreja militante é convocada para uma guerra santa, o que não significa que deva gastar suas forças em lutas sangrentas, mas tem o dever de levar avante uma incessante guerra contra o mundo hostil, contra todos os poderes das trevas, conforme Efésios 6. Trata-se de uma batalha espiritual que o embate se dá no mundo espiritual e reflete no mundo físico. Um indivíduo tornou-se escravo, ou, usando uma palavra mais amena e socialmente aceitável, dependente das drogas, álcool, tabagismo, cocaína, maconha, etc. Antes de experimentar e posteriormente viciar, ele foi derrotado pela tentação, e esta é espiritual e maligna, além, é claro, de ter sido seduzido pelo próprio desejo. A ação maligna se dá a partir dos desejos humanos. Os membros da igreja são convocados todos os dias para esse embate contra as hostes espirituais do mal. Ao mesmo tempo, somos uma igreja triunfante, ou seja, na terra somos militantes e nos céus triunfantes. Lá a espada é trocada por louros da vitória, os brados de guerra pelo cântico triunfal, a cruz pela coroa. O triunfo da igreja é conquistado na terra através da vida de cada cristão, que não apenas derrota o mal em sua própria vida, não cedendo às tentações, como também lutando pelo resgate de muitos escravos do pecado e, consecutivamente, do diabo. Não existe igreja triunfante com crentes derrotados, ou ainda conformado e alheio à escravidão do seu próximo. A igreja é visível e invisível, o que indica dois aspectos da única igreja de Cristo. Tratando-se da igreja invisível, consideramos como igreja triunfante, igreja ideal e completa, como será no fim dos séculos. Igreja de todas as terras e todos os lugares que o homem não tem possibilidade de ver. Igreja perseguida, imbatível e eterna. Naturalmente, a igreja invisível assume uma forma visível, exatamente como a alma humana se manifesta através de um corpo e jamais fora dele. Agora, na página de número 28, o caráter multilateral da igreja. Apesar da igreja ser única, existem várias tentativas teológicas de interpretar a forma como um indivíduo pecador e imperfeito pode tornar-se integrante e participante de um organismo divino e, portanto, perfeito. Seguem as principais correntes teológicas. Para os seguidores da doutrina arminiana, a igreja é composta por pessoas regeneradas que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador e experimentaram o novo nascimento, sendo justificados pela graça de Deus e, portanto, a sua integração no corpo passou pelo crivo humano por sua decisão entre ser ou não ser parte integrante do corpo. Não se trata de uma decisão unilateral divina que, como veremos no pensamento calvinista, o homem não teve nenhuma participação nesse processo salvífico. São adeptos dessa doutrina, dentre outros, as igrejas Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, entre outras. Apesar de encontrarmos membros dessas denominações que pensam de maneira diferente. Do ponto de vista da doutrina calvinista,
A igreja é composta por pessoas eleitas ou predestinadas por Deus para a salvação eterna, e todas elas foram eleitas na eternidade, mesmo antes de nascer, independente da sua opção. Assim transferem toda a responsabilidade pela salvação ou perdição humana a Deus, sendo o homem mero figurante da história que jamais poderá mudar seu próprio destino eterno. Como saber se foi ou não eleito por Deus? A partir da sua própria consciência. Os eleitos sabem e agem como salvos, portanto jamais se perderão eternamente. Temos como principal denominação calvinista a Igreja Presbiteriana, além da Pentecostal Cristã do Brasil, que apesar de não ter uma profissão de fé escrita, acreditam que os salvos chegam à sua igreja sem a interferência humana, porque eles são eleitos de Deus para irem para o céu, sendo que para isso tem que ser membro de sua instituição religiosa, a única portadora da verdadeira doutrina. De acordo com a doutrina da vocação eficaz, a igreja é composta de pessoas que foram eleitas e chamadas pelo Espírito Santo. Ambos estão relacionados à descrição da igreja invisível. Sendo assim, exige uma relação fechada, contendo o nome daqueles que serão salvos eternamente, e ninguém pode mudar essa lista, restando aos demais mortais a vida terrena com suas intemperanças. Contudo, existe um outro ponto de vista. A igreja é composta por pessoas que entram na comunidade por meio do batismo, professam a fé verdadeira, adorando um só Deus em Cristo, que são iniciadas nessa fé pelo batismo, dão testemunho da sua unidade e amor por sua participação na ceia e estão sempre em harmonia com a palavra de Deus. Os atributos da igreja, página 29. Os católicos romanos relacionam os atributos à sua organização hierárquica. Já os protestantes entendem que são atributos da igreja: atuar para promover a unidade da igreja, santidade da igreja, as marcas da igreja, a fiel pregação da palavra, correta administração dos sacramentos e o fiel exercício da disciplina. Unidade da igreja. Podemos crer que a unidade da igreja não é primeiramente externa, mas obtém caráter interno e espiritual. É a unidade do corpo de Cristo, do qual todos os crentes são membros. A busca da unidade da igreja deve, de fato, ser idêntica à busca de Jesus Cristo como o cabeça, concreto e Senhor da igreja. Nele, a igreja tem a sua origem e realidade. Página 30, santidade da igreja. A igreja é santa num sentido objetivo, ou seja, como ela é considerada em Jesus Cristo, mas também ela é santa no princípio interior da sua vida. Essa santidade está voltada ao homem interior, que recebe expressão na vida eterna, ou seja, o crente se santifica porque faz parte de um corpo santo. Sem a santidade do crente, ele não consegue fazer parte do corpo, pois esse é santo e todos os seus membros são santos. Santidade não pode ser confundida com perfeição. A santidade é a separação diária do pecador do pecado, enquanto a perfeição é uma obra acabada que somente estará pronta no céu. Na terra encontramos crentes santos, mas não acharemos crentes perfeitos. Manter as marcas da igreja. Com o surgimento das heresias, temos a necessidade de destacar as marcas da igreja, a fim de reconhecer a igreja verdadeira. Em nossa sociedade, está cada vez mais difícil distinguir um cristão verdadeiro de um cristão falso. Com a expansão do cristianismo e o crescimento significativo dos evangélicos no Brasil, surgiu um novo grupo de crentes que são os sem igreja. Trata-se de pessoas que fizeram parte de uma determinada denominação evangélica, foram batizados, eram assíduos nos cultos, né? E hoje apresentam-se como evangélicos nominais, por não pertencem a nenhuma igreja específica.
assim como os crentes sem identidade têm também, inclusive por reflexo das ditas cujas as igrejas sem identidade de igreja, o que torna possível a identificação das igrejas genuinamente cristãs são: primeiro ponto, a fiel pregação da palavra. Podemos afirmar que essa é a mais relevante das marcas. A correta administração dos sacramentos. Já podemos separar os sacramentos da palavra. Nessa qualidade devem ser ministradas por legítimos ministros do Evangelho de acordo com a instituição divina, e somente os participantes qualificados, os cristãos. Por se tratar de sacramentos instituídos pelo próprio Deus, o seu exercício deve ser por pessoas habilitadas, tanto na administração quanto na participação. Nenhum homem torna-se apto para participar dos sacramentos por seus méritos. O fiel exercício da disciplina, Como instituição estabelecida por Deus para ser vivenciada por homens, a igreja recebeu do seu Criador normas para serem seguidas pelos fiéis. A norma visa manter a organização humana em sincronismo à instituição divina. Por isso, as atitudes transgressoras de seus membros são denunciadas pelas normas estabelecidas e para a correção de rumos. Deus estabeleceu as disciplinas para os transgressores, para a manutenção da pureza da doutrina. A igreja que relaxar na disciplina descobrirá mais cedo ou mais tarde a corrupção dentro da comunidade. Página 32, o governo da igreja. A igreja, como instituição humana, teve a necessidade de desenvolver modelos organizacionais, que chamamos de sistemas de governo. Os mais comuns e que servem de base para outros são as igrejas protestantes históricas, e por isso levam seus nomes. São eles: episcopal, presbiteriano e congregacional. Episcopal, eles afirmam que Cristo, como cabeça, confiou o governo da igreja direto e exclusivamente a uma ordem de bispos, considerados sucessores dos apóstolos, constituindo numa ordem separada, independente e capacitada para presidir a igreja. Portanto, neste modelo, a autoridade máxima da igreja não está centralizada em um único homem, mas em um grupo de bispos. Daí vem o nome episcopal. Presbiteriano, nesse modelo de governo, os adeptos entendem que realmente Cristo é o chefe e cabeça da igreja, mas que ele exerce influência através de sua palavra. Contudo, deu a alguns membros da igreja revestimento para governá-la, e no meio da igreja Cristo levanta pessoas que compõem o órgão representativo para o exercício desse governo, sendo esses nomeados a presbíteros. Os presbíteros são eleitos pela congregação para representá-la em um presbitério e dirigi-la por um tempo determinado. Aos presbíteros fica também a incumbência de auxiliar o pastor, assim como destituí-lo ou empossá-lo na igreja. O outro modelo, congregacional, trata-se de um sistema independente de governo. Cada igreja é uma igreja completa, independente das demais, onde o governo dela é exercido é exclusivo dos membros. Os oficiais são eleitos para serem funcionários da igreja local, ensinando e administrando conforme as necessidades atuais, achando-se conveniente manter comunhão com as demais igrejas. Surgiram conferências e convenções locais, regionais, estaduais e nacionais. A Igreja O Brasil para Cristo tem em seu modelo o governo um pouco do sistema congregacional, pois a igreja local tem uma certa independência e estão vinculadas umas às outras através das convenções estaduais ou regionais presbiterianas, porque consagra os presbíteros e eles são assistentes diretos do pastor, apesar de não serem eleitos, e suas funções serem permanentes e não por um mandato.
A autoridade máxima da igreja local é do pastor e sua substituição na igreja local se dá a partir da convenção estadual por solicitação da membresia, por desvio doutrinário, ético ou moral. Com a Igreja O Brasil para Cristo, muitas obras desenvolveram os modelos próprios de governo, como a Igreja O Brasil para Cristo. Todos os defensores desses modelos argumentam que são bíblicos e, em alguns casos, defendem como melhor. O importante não é se os sistemas de governo são ou não melhores, mas se eles são bíblicos e não foram desenvolvidos para manter no poder uma pessoa e seus descendentes, transformando-as em uma oligarquia familiar. Infelizmente, é comum dentro das novas denominações religiosas, principalmente as neopentecostais, líderes que fundam igrejas e formatam um modelo de gestão para seu próprio benefício, especialmente para fazer fortunas pessoais. Com isso, nomeiam seus familiares como sucessores a bel prazer. Paramos na página 32 e prosseguimos no próximo vídeo, na página 33, com ministros e oficiais da igreja. Deus abençoe, uma boa aula, façam as recapitulações, porque elas contêm o conteúdo da prova. Amém? Deus abençoe.